precisamos falar sobre Kevin, um filme que se transformou aí num classicão quando a gente fala de maternidade normalmente, sobre mães narcisistas. Mas realmente é isso? Olá, eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, eu sou dona do maior ponto de encontro de ex-loucas. Então, se você é uma ex-louca, aqui é o seu lugar. Vem me seguir. Bom, gente, esse quadro aqui no YouTube nosso, eu resumo livros que a gente aborda no nosso... Livros e filmes, né? Na verdade, esse daqui eu resumo filmes que a gente aborda no nosso quadro, nos nossos encontros, no nosso clube do filme, tá? Então, a gente pega um filme, eu sugiro que as meninas que estão dentro daquele grupo ali assistam esse filme e um dia no mês a gente se encontra online e gratuitamente e a gente faz um bate-papo pra falar ali do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista de gênero, o que aquele filme pode trazer pra gente de insight. E o Precisamos de Falar sobre Kevin é um filme muito pesado e muito rico, eu acho. Eu acho muito importante, já avisando, todos os vídeos desse quadro tem spoiler, porque eu realmente resumo. Então, caso você não tenha tido tempo de assistir o filme, você pode assistir esse resumo e eu vou estar contando o filme do início ao final, tá? Resumindo ele em até 10 minutos. Então, bora lá que já foi praticamente 2 e eu tenho que correr aqui. Bom, gente, esse filme é muito legal que você não saiba nada dele pra poder assistir. Hoje, como já é considerado um filme velho, né? Infelizmente, é difícil que você tenha essa experiência completamente desprendida de qualquer spoiler. Mas eu tive a oportunidade de assistir esse filme sem saber nada e foi muito boa a experiência, porque a gente fica ali meio perdida, sem entender o que tá acontecendo, porque não é um filme linear, então ele ocorre em 2 linhas do tempo, às vezes até 3, tá? Então, a protagonista ali, que é a mãe, aliás, eu amo os papéis que ela faz, ela é uma atriz, eu sou péssima pra nome, esqueci completamente o nome dessa atriz, mas é uma atriz que eu gosto bastante dela, e ela normalmente faz papéis muito difíceis, e ela rouba a cena quando ela tá em cena, porque ela traz ali uma interpretação gutural de qualquer papel que ela faz, e esse não poderia ser diferente. Então, a gente tem essa protagonista e a gente fica meio perdida, a gente não entende exatamente o que tá acontecendo. Então, a gente tem essa protagonista pulando de um papel apático completamente, então a gente vê ela se arrastando ali, e a gente, pô, o que tá acontecendo com essa mulher? Ela tá depressiva. A gente tem ela no momento muito feliz, e a gente tem ela no momento normal. Então, normalmente, a tela meio que é dividida entre esses 3 tempos e depois passa a ser entre 2 tempos, o normal e esse momento depressivo. E só no final, nos últimos 10 minutos de filme, que a gente consegue de fato entender o que aconteceu, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu acho que esse filme também ele tem muitos momentos extremamente simbólicos, tá? Até mesmo do ponto de vista psicanalítico. Se a gente fosse trazer ali para uma análise freudiana, até o fato do Kevin usar fralda ali até os seus 8, 9 anos, pelo que parece ali, ele não traz exatamente qual que é a idade do Kevin, mas dá pra gente ter uma noção, traz pra gente muito vivo a fase anal, traz muito vivo essa conexão que ele quer fazer com a mãe. Então, gente, basicamente, eu vou dar o spoiler e depois eu vou fazer a minha análise do que eu acho que ele significa cada coisa, tá? Então, fica assim, fica essa linha do tempo onde uma mulher que ela era uma escritora viajante, tá? Então, o conteúdo dela, que ela gerava para os livros, era sobre viagem. Então, ela gosta muito de viajar, ou seja, ela era um espírito livre. E ela ficou grávida, tá? Sem querer, de um namorado do qual ela era muito apaixonada. E mesmo ela não querendo muito esse filho, ele convenceu ela que já que eles se amavam, por que eles não poderiam ter um filho? E aí a gente vê que ela tem uma dificuldade de se conectar com essa criança desde sempre, desde a barriga. Então dá pra sentir que até a barriga pra ela, toda vez que ela olha e vê que ela tá grávida, é um incômodo, entendeu? Então ela fica muito incomodada. E depois que a criança nasce, ela continua com essa dificuldade de se conectar com a criança. Enquanto o pai, que é um pai presente, mas ele é um presente dentro da nossa perspectiva do que é ser um pai presente. Que não significa exatamente um pai participativo e equânime. Porque o que a gente tem? Hoje a gente tem, no geral, espera-se que a mulher seja uma mãe perfeita e espera-se que o homem seja simplesmente um pai. O homem que consegue ser um pai mediano, minimamente participativo, já é considerado um grande pai. Enquanto mulheres, espera-se que essa mulher ela vá abrir mão de tudo da vida dela para que o filho seja a prioridade maior desde o momento da concepção. E esse filme, eu acho que ele traz muito isso. Porque, gente, de verdade, toda vez que a gente vai falar de mãe narcisista, eu vejo muita gente citar esse filme. Eu, sinceramente, não vejo nesse filme uma mãe narcisista. Eu vejo uma mãe sobrecarregada. Na verdade, eu vejo uma mulher que não queria ser mãe, que encarou essa maternidade
goela abaixo, eu gosto de brincar que não é goela abaixo, né, vagina acima. Ela encarou a contragosto uma maternidade imposta para ela e ela colheu as consequências de não conseguir se conectar com essa criança. Porque quando a gente tem uma pessoa narcisista, os narcisistas patológicos, eles não conseguem se conectar com ninguém. Eles se conectam só com eles mesmos. O que é o narcisista patológico, gente? Todo mundo é narcisista. Na nossa primeira infância, quando a gente ainda é bebê, a gente não tem a concepção do que é eu e do que é o outro. Então, na primeira fase, que é considerada fase oral, o bebê, ele não tem essa distinção do que é ele e do que é a mãe dele. Ele acha que tudo é uma extensão dele. Depois a gente entra na fase anal, a gente começa a entender que eu sou eu, minha mãe, a gente começa a se delimitar. O narcisista, ele é regredido. Ele não tem essa concepção do que é o outro e do que é ele. Ele continua com a ideia que tudo é sobre ele, que tudo é ele, tá? Então, diante disso, o narcisista patológico, que é esse ser regredido, muitas vezes para esconder uma insegurança por não ter conseguido se conectar com alguém lá na infância, não se conecta com ninguém. E essa mãe, ela, claramente, ela é apaixonada pelo marido. Depois ela engravida da filha e ela tem um amor genuíno pela filha, porque assim, eu sei que os narcisistas, normalmente ele tem o filho de ouro, né, e muitas vezes ele triangula essa relação, mas não, ela genuinamente, ela gosta da menina. Então, o que eu consigo enxergar nesse filme é que, na verdade, não se trata de uma mãe narcisista, mas de uma mulher que não queria maternidade, que teve essa maternidade imposta e que não conseguiu se conectar com a criança. E eu não consigo nem mesmo culpar o Kevin, porque a gente vê que o Kevin, ele passa o filme inteiro tentando se conectar com essa mãe, tentando, de alguma forma, chamar a atenção dessa figura materna, inclusive nessa questão dessa fase anal dele, que ele continua usando fralda, que na hora que ela quebra o braço dele, porque tem um momento que ela fica tão brava, porque eles estão... Ele é apático, ele não se conecta com ela tenta, só que ela não tenta pelo amor, pelo afeto, ela quer impor que ele se conecte. Como que a gente vai impor uma conexão com alguém? Como que eu obrigo alguém a se preocupar comigo? Né? Então a gente tem essa relação ali constantemente e extremamente conflituosa, que nada mais é uma criança querendo se conectar e uma mãe que não tem amor para dar. É mais ou menos essa sensação que eu tenho. E aí, voltando aqui, essa fase oral, essa fase anal, é quando a criança, isso todo mundo, quando a gente começa a entender que a gente tem controle, porque é quando a gente começa a controlar o esfíncter. Nossa, eu posso fazer cocô a hora que eu quero, eu consigo controlar, eu começo a assimilar essa ideia de controle. E muitas vezes crianças que têm esse problema, tirando problema que foi biológico, lógico, mas esse problema de fundo emocional, a criança não demora muito para sair da fralda, alguma coisa, normalmente é relacionado a isso, com a questão do controle. E ali é demonstrado muito, porque tem uma hora que ela perde a paciência com ele e, sem querer, derruba ele e quebra o braço dele, é justamente por ele mesmo tendo 8 anos, ele intencionalmente faz cocô ali na fralda, porque é a hora que ele tá irritado com ela. Então, toda vez que ele tá irritado com ela, ele faz cocô. Por quê? Porque é uma forma de demonstrar realmente que ele não tá gostando. Quase como humilhar ela. Olha, você vai continuar fazendo o que eu quero. E depois que ela quebra o braço dele, ele passa a fazer cocô no banheiro. E passa quase que usar isso como uma forma de manipular ela, porque ele não conta pra ninguém o que aconteceu, mas toda vez que ele quer que ela faça alguma coisa, ele mostra o braço, tipo, demonstrando pra ela, se você não fizer o que eu quero, eu vou contar pra todo mundo que você me derrubou e que você quebrou meu braço, né? Então a gente passa até essa manipulação ali entre os dois, mas que ela também não tem a coragem de fazer essa ruptura e de, não, realmente, eu errei, eu acabei. Por quê? Porque nem pra ela mesma, o que eu sinto é que essa mulher, ela se sente extremamente culpada por não conseguir se conectar com essa criança também. Então ela não tá de bom grado não se conectando, ela simplesmente não se conecta, ela não consegue. E o que eu acho é que é como assim, ela acabou personificando a insatisfação que a vida dela tomou, dela não poder ter continuado viajando o mundo, porque ela estava no início de carreira e ela teria uma carreira brilhante se tivesse continuado, ela personificou essa insatisfação numa criança. E por isso que eu acho esse filme tão maravilhoso, porque traz a gente para refletir o quão a maternidade compulsória, ela pode afetar não só essa mulher. Essa mulher com certeza ela afeta, mas ela pode afetar, ela gera frutos que afetam toda uma sociedade. Porque crianças que são gravidez indesejada, elas vão ter problemas, gente. Então eu acho que o grande ponto é justamente esse, a gente entender que a gente precisa dar um espaço para mulheres não quererem ser mães, porque o fato de mulheres se tornarem mães por obrigação geram seres humanos extremamente problemáticos, porque a gente precisa de afeto e a gente não pode gerar seres humanos e imputar esses seres novos que não têm culpa nenhuma um problema
social que a gente não consegue lidar. Eu não queria ser mãe, eu me torno mãe, e eu passo a culpar esse feto que nenhuma culpa tem. E esse feto, gente, vai gerar efeito nessa sociedade, que é o que acontece com o Kevin. Que aí o Kevin, depois que ele cresce, ele mata o pai, mata a irmã, vai na escola e faz ali um massacre na escola. Então a gente descobre isso completamente nos últimos 20 minutos, 15 minutos final do filme. Que é essa mãe, por isso que depois ela tá apática, porque aí ela passou a ser reconhecida como a mãe daquele assassino, e mesmo assim ela continua indo visitar o Kevin na cadeia, que claramente continua tentando se conectar com ela. Então é como se tudo que ele tenha feito foi para se conectar, e já que ele não conseguiu se conectar pelo amor, ele buscou se conectar com a única forma que ele conheceu de sentimento, que foi o ódio, que foi o desprezo. Por quê, gente? Porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis. E entre não ter sentimento nenhum e ter qualquer sentimento, a gente sempre vai buscar ter qualquer sentimento. Porque a apatia, a indiferença é pior do que o ódio. Vocês sabiam que o oposto ao amor não é o ódio? Porque o ódio, ele afeta da mesma forma que o amor. O oposto ao amor é a indiferença. E isso fica muito claro ali, porque o Kevin, ele conseguiu uma forma de se conectar com aquela mãe. Tanto é que ele matou o pai, matou a irmã, mas não matou ela. Por quê? Porque assim ele conseguiu fazer a mãe, pela primeira vez, dar atenção genuína a ele. Mesmo que seja uma atenção de ódio. E no final parece que teve quase que uma redenção. Porque no final, assim, depois que desenrola todo o filme, parece que ela foi refletindo, foi entendendo, foi pontuando todo o erro que ela tinha naquilo tudo. Então, assim, eu acho esse filme bem legal por causa de tudo isso que eu trouxe aqui pra vocês. E eu acho que dá pra gente ficar horas e horas discutindo sobre ele. E cada uma das gestaltes que ele abre. E a gente precisa falar não só sobre Kevin, mas sobre a maternidade compulsória e o efeito que essa maternidade traz. E se você quer discutir, falar, fazer esse bate-papo com a gente sobre filmes, vem aqui, pede pra gente o link que eu te mando. E uma vez por mês a gente se encontra e faz esse bate-papo e é bem bacana. Super beijo. Até a próxima.